Meus irmãos, boa noite. Muito bom rever a todos. Estivemos de manhã, saímos daqui por volta das 2 horas da tarde. As irmãs, eu creio que saíram daqui por volta das 3 horas da tarde. As irmãs que estavam na cozinha. Os irmãos também, como o presbítero Bill, que trabalhou muito lá na cozinha hoje. Né? Hugo e Fátima nem falam, né? E nós voltamos aqui agora para cultuarmos ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ver no capítulo 1, dos versículos 8 ao versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 8 ao 12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Hoje é dia 8. Daqui 16 dias nós vamos estar comemorando o Natal, véspera de Natal. Nossas casas vão estar cheirando um franguinho, bem cheiroso, bem gostoso. E nós vamos estar celebrando o Natal. Mas muitas pessoas, e nós também, precisamos relembrar qual é o significado do Natal para as nossas vidas. Nós temos enfeites natalinos, festivos, mas o que significa o Natal para mim e para você? A palavra de Deus fala que eu e você somos pessoas que foram amadas por Deus. Mas por que nós precisamos ser amados por Deus? Porque na realidade nós somos criados por Deus. Mas o pecado estragou isso, é o que a Bíblia chama de queda. E aí faltou a redenção. Uma das formas de nós vermos a história do mundo, como a Bíblia coloca, é criação, queda e redenção. Criação, Deus criou todas as coisas eram santas, tudo era muitíssimo bom. É isso que a Bíblia fala. Nós vivíamos em comunhão com Deus, nós tínhamos paz com Deus, nós tínhamos vida com Deus. Adão nos representou. Adão desobedeceu a Deus, fez aquilo que ele queria. Como nós dissemos hoje na escola dominical, na sala dos adolescentes, ele foi orgulhoso. Ele foi soberbo, ele quis ser igual a Deus, ele ouviu a tentação de Satanás, ele caiu e se distanciou de Deus, foi expulso do paraíso e não tinha mais comunhão plena com Deus e espiritualmente ele estava morto, fisicamente morto e havia possibilidade ainda da morte eterna. Mas ao mesmo tempo que Deus
amaldiçoou o homem por causa do pecado, ele também disse lá em Gênesis 3,15, a semente, o proto-evangelho, onde ele vai falar que haveria redenção para o povo de Deus, onde Deus iria redimir o povo dele, onde que Deus iria sarar as suas feridas, onde que Deus de novo iria usar ele novamente, e ele seria o seu povo, e ele seria o seu Deus. O livro de Jeremias e o livro de Ezequiel diz que Deus tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Diz que colocaria em nós o seu Santo Espírito. E diz que nós seríamos chamados de carvalhos de justiça. A queda, a criação e a queda não demoraram muito tempo. Mas a redenção, segundo os judeus, desde a criação até o nascimento de Jesus Cristo, são mais ou menos 5.000 anos. São mais ou menos 5.000 anos. Se você adotar aí a contagem da história tradicional, então são milhares e milhares e milhares de anos. E durante todo esse tempo, Deus veio prometendo através dos profetas, através dos seus servos, que enviaria a redenção para o seu povo. No Natal, nós celebramos a Jesus Cristo, que é o cumprimento das promessas de Deus sobre a redenção para o seu povo. E esse texto fala justamente sobre o sentido do Natal. Apesar de não falar abertamente sobre os magos, apesar de não falar abertamente sobre Maria, apesar de não falar abertamente sobre Zacarias, apesar de não falar abertamente sobre Isabel, apesar de não falar abertamente sobre José, ele vai relembrar para mim e para você o que é o Natal. O Natal pode significar muitas coisas para as pessoas aí fora, mas para nós significa o cumprimento da promessa da redenção de Deus para nós. Deus nos redimindo, Deus nos salvando, Deus tirando de nós o peso do pecado e a culpa que estava sobre nós. Significa que Jesus Cristo veio com poder, o poder de Deus, para salvar aqueles que creem no seu nome. Simão, quando viu a Jesus Cristo no templo, quando pegou aquele bebê que Jesus Cristo era, quando foram consagrá-lo ao Senhor ao 8º dia, Simão falou assim: Senhor, despede-me, porque eu vi a redenção do teu povo. Simão foi um homem já velho naquela época, que esperou a vida inteira sobre a redenção de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, dos versículos 9 até o versículo número 10. Ele vai dizer aqui para nós, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Outro dia, acho que há 15 dias atrás, acabou a novela das 8, das 9, aí, 9h30. E no final lá, uma das vilãs, tinham colocado que ela estava frequentando a igreja, mas que no final ela acabou voltando a matar alguém. Foi isso mesmo, não foi, gente? Não estou tão errado assim, porque eu não vi, mas eu vi os comentários. E daí o povo chegou indignado, falando assim: nossa, como que vai colocar uma pessoa assim? E eu, meio indignado, escrevi também um textinho no Facebook e falei: nunca espere
que uma pessoa que não conhece a graça de Deus venha falar o que é a salvação e o que é a graça de Deus. Porque ele nunca experimentou, ele não entende o que é a salvação. Nós fomos chamados não porque a gente era melhor do que os outros. Aliás, uma coisa que quem é salvo, quem é cristão, quem crê em Cristo e entende o que é a salvação vai falar, sempre é que não merecia ser salvo, mas que Deus amou a gente apesar de quem nós éramos. Nós não merecíamos nada, mas Deus quis nos salvar. Deus quis nos trazer para o seu reino. Deus quis fazer de nós seus filhos. E não de qualquer jeito, mas através de santa vocação. O apóstolo Paulo sempre usa essa palavra vocação. Vocação para o apóstolo Paulo é ser chamado das trevas para a luz e para a glória de Deus. Nós fomos chamados por Deus para fazermos parte do seu rebanho. Nós fomos chamados por Deus para fazermos parte do seu povo. Não fui eu que falei lá, oi, eu quero ir. Mas foi Deus quem nos chamou. A palavra de Deus ainda diz que é Deus quem nos constrange a seguirmos a Ele. O Natal é isso. Nós lembrarmos que nós somos chamados por Deus para seguirmos e servirmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas o apóstolo Paulo continua aqui dizendo para mim e para você, ele fala assim, conforme a sua própria determinação. O apóstolo Paulo fala em Efésios que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. De alguma forma Deus deixou com que o pecado acontecesse. Não de uma forma ativa, mas fazia parte do plano de Deus até se o pecado acontecesse. Porque Deus já tinha certeza de quem Ele chamaria. Ele já tinha um plano, Ele já tinha tudo projetado, Ele já tinha tudo planejado. E eu e você estamos aqui não porque foi um acidente. Nós somos salvos não porque não tinha outra opção. Pastor, como assim não tinha outra opção? Eu brinco que às vezes a gente chega em casa com fome e a única coisa que tem lá é pão e margarina na geladeira. Às vezes tem até um arroz, tem até um feijão lá para a gente fazer, mas a gente está com preguiça. E daí a gente olha lá o pão com margarina e a gente fala assim, tá ótimo isso aqui, é isso aqui mesmo. E a gente come, esquenta um leite, come aquilo e fala assim, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas na realidade a gente queria comer outra coisa. Deus não nos chamou por causa disso e não foi dessa maneira. Estava nos planos de Deus chamar eu e você para sermos salvos. Estava nos planos de Deus, e Deus é poderoso para cumprir todo o seu querer e toda a sua vontade. Ele quis me salvar, Ele quis te salvar, Ele quis salvar a todos aqueles que creem no seu nome. Deus quis fazer de nós seus filhos. E para isso Ele derramou a sua graça em Jesus Cristo. Quando a gente fala de graça, eu sempre lembro de perdão. Eu sempre lembro de perdão. Uma das coisas que a gente aprende logo de cara, quando começa a fazer algum estudo bíblico, estudar um pouco mais a Bíblia, é que misericórdia significa não dar o castigo que a gente merece. Na Bíblia, quando a gente vai estudar as ocorrências da palavra misericórdia, significa sempre não dar o castigo que a pessoa merece. É por isso que a Bíblia fala lá em Lamentações de Jeremias capítulo 3. São as misericórdias de Deus
que não nos deixam sermos consumidos dia a dia. Porque se Deus fosse nos dar o castigo que nós merecemos, nós seríamos mortos todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. E graça significa perdão. É o favor que nós não merecemos. E favor que não se merece é perdão. Jesus Cristo veio para nos dar o perdão, para derramar a sua graça sobre nossa vida, para que eu e você agora pudéssemos ter vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar no versículo número 10. Ele vai dizer quais os efeitos da obra de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Vai falar aqui, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte. Eu quero convidar você, quando chegar na sua casa, você ler 1 Coríntios capítulo 15. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo faz uma argumentação, faz um pensamento, faz uma linha de raciocínio lá, e ele termina, e ele diz assim, se Jesus Cristo venceu a morte, onde está a morte, a sua vitória? Nós não temos mais que temer a morte, porque Jesus Cristo venceu a morte. Uma das coisas que a gente tem mais medo da nossa vida é de morrer. Eu brinco, mas é uma brincadeira séria, que eu gostaria muito que quando chegasse a minha hora, fosse aquele explode coração assim, já levasse logo. Nossa, pastor, que papo mais macabro esse aí. É, a questão da dor, a questão do sofrimento, né? O explode coração e já vai logo embora. É? Não dá para segurar, explode coração, né? Pronto. Gostaria que fosse isso. Tem gente que tem medo de morrer sozinho. E não tem ninguém para dar um jeito no corpo. Todos nós temos algum medo da morte, mas nós não precisamos ter medo, porque Jesus Cristo venceu a morte, que é o nosso maior inimigo, que é a nossa maior certeza, a morte física hoje. Nós não temos que ter medo, porque nós temos vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer agora, no versículo 10. Manifestar agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Nós agora estamos de novo reconciliados com Deus. Nós estamos vivendo juntos com Deus. Eu e você. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas do mundo. Inclusive eu e você. Não existe mais a separação que houve por causa da queda. Nós não estamos mais longe de Deus. Agora, o Espírito Santo habita em mim e em você. E nós podemos celebrar a vida eterna, porque Deus, nós somos de Deus. E o Espírito Santo é o selo da nossa herança. Aliás, usar a linguagem bíblica, ele é a garantia da nossa herança, da nossa salvação. O apóstolo Paulo fala dessa maneira, dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Se você for numa das agências da Caixa e for que fazem penhora, e for pedir um dinheiro emprestado e der uma joia, der um relógio caro, der alguma coisa,
lá para receber esse empréstimo, eles vão te dar 30%, 40%, 50% do valor e vão te dar um tempo para você pagar esse empréstimo. Enquanto você não paga esse empréstimo, o relógio, a joia ou o quadro que for, vai ficar como garantia de que você voltará lá e pagará esse empréstimo. O Espírito Santo é a garantia de que nós somos salvos. E essa garantia está valendo até a volta de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo ainda diz aqui, para mim e para você, que ele faz isso mediante o poder do Evangelho. E aqui eu queria parar para pensar com você sobre o que significa o Natal. Eu sei que o Natal para a gente hoje em dia, para muitas pessoas, perdeu o sentido. Natal hoje em dia para muitas pessoas é reunião familiar. E aqui eu quero lembrar você do que isso acontece. É a gente trocar o mais importante pelo supérfluo. Pastor, como assim? Reunião em família não é supérfluo, mas é menos importante do que o Evangelho. Nós precisamos estar reunidos para celebrar a Cristo. Ele é o motivo do nosso Natal. Ele é o motivo do nosso Natal. Daqui 16 dias nós vamos celebrar a nossa salvação. Daqui 16 dias nós vamos celebrar o nosso Redentor. Daqui 16 dias nós vamos celebrar o nascimento daquele que nos trouxe vida e vida eterna. Daqui 16 dias nós vamos celebrar aquele que nos trouxe a paz com Deus. Daqui 16 dias nós vamos celebrar o motivo do nosso viver agora. Esse é o sentido do Natal. Nós não vamos nos reunir em família só por reunir, mas nós temos um motivo maior. O Natal não é só trocar presentes, nós podemos trocar presentes e devemos. Ainda mais nessa época que a gente só tem dinheiro do 13º para dar presente. Mas não é a troca do presente que vai fazer com que isso dê sentido ao Natal. O que dá sentido ao Natal é Jesus Cristo. Paulo fala para Timóteo, dizendo, olha, eu estou sendo preso e vou morrer por causa do Evangelho. E é isso que dá sentido à minha vida. Daqui 16 dias nós vamos celebrar o Natal. Vamos nos alegrar por causa do Natal. E eu queria que você se alegrasse por causa do Natal. Não porque você conseguiu fazer uma decoração bonita. É gostoso, faz bem pra gente. Não porque você vai ganhar o presente que você pediu. Não estou nem dizendo que é caro. De repente o presente que você pediu é ver tua mãe, que mora longe. De repente o presente que você pediu era uma toalha nova de banho, que você queria tanto. E não precisa ser daquela banhão, não sei quantos fios. Não. Uma toalha nova, para você usar durante o ano. A tua alegria tem que ser você celebrar o nascimento do nosso Redentor. Porque ele é o cumprimento da promessa de Deus, da sua redenção. Ele foi esperado por no mínimo aí 5.000 anos pelo povo de Israel e o Israel não o reconheceu. E nós que o reconhecemos agora,
nós podemos ter a certeza da salvação, da vida eterna, e podemos nos alegrar no Natal, porque a gente tem a certeza de que a sua vinda estava planejada desde antes da fundação do mundo. Ele veio para nós, porque Deus quis fazer isso. Não porque a gente era bonzinho, mas porque Deus teve graça, foi gracioso para conosco. Ele teve misericórdia de nós. E porque Ele veio, eu e você temos vida eterna. Nós não temos medo da morte. E nós podemos andar em alegria e em novidade de vida, para a honra e para a glória de Deus. Celebremos o Natal. Celebremos o nascimento do nosso Redentor. Vivamos com alegria a bênção de sermos salvos em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor, daqui 16 dias, Pai, nós vamos celebrar o nascimento do nosso Redentor, Pai. Nós nos alegramos porque cremos que Ele é o cumprimento das Tuas promessas de redenção, Pai. A criação e a queda foram tão rápidas, Pai, mas o Senhor quis preparar e mostrar para o Teu povo de que eles precisavam de redenção verdadeira, redenção que restaura a alma, redenção que refaz o coração do homem, Senhor Deus, e que transforma a vida do homem, Pai. Por isso nós queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor seja gracioso para conosco, Pai, e que o Senhor nos dê alegria de celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal, Pai. Jesus Cristo, que veio ao mundo e que agora está ao Teu lado, Senhor Deus, à Tua direita, intercedendo por nós, Pai, e que voltará para estabelecer de uma vez por todas todo o Teu reino, Pai. Nós cremos que Ele é o nosso Messias, que Ele é o nosso Salvador, e a nossa esperança está nele, Senhor Deus. E cremos que que através do Seu sacrifício nós temos comunhão contigo, e agora somos filhos Teus, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, e dá-nos essa certeza, Pai. Abençoa-nos também durante essa semana, Pai. Cuida de nós, faz o Teu querer em nossas vidas, Pai. E mostra a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Abençoa aqueles que estão procurando o trabalho, abençoa aqueles que estão lutando para que a sua família seja diferente, Pai. Abençoa aqueles que reconheceram que precisam ter o coração transformado por Ti, Pai, para abandonar o pecado, para serem mais santos, para viverem mais perto de Ti, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o ensino do Seu Santo Espírito estejam sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém.